toda a ideia de precarização que eu vejo nesse NEM, novo ensino médio, ela já passa na base com a precarização do trabalho docente, ou seja, a má remuneração dos docentes, né? E que isso vai implicar também que eles não consigam investir nas suas carreiras. E isso vai implicar em quê? Em que nós aqui, por exemplo, Alex, Gisele, Edgar, eu e muitos outros que estão nos assistindo, e muitos outros e outras que hoje dão aula, nós possamos, em algum momento, não sermos substituídos mais. Por quê? Porque quem é que vai também se engajar numa carreira docente se não houver o atrativo dessa carreira, que é o investimento nela própria? E eu não digo só em relação a salário e remuneração, né? Eu digo no sentido do investimento como estrutura mesmo. No item 1 do texto do Edgar, ele vai apontar sobre o engessamento de disciplinas. Eu acho que mais à frente eu gostaria de tocar um pouquinho nisso, mais para o passado, né? Mas na carência que paira, digamos assim, sobre a esmagadora maior parte das escolas que nós temos, estaduais, principalmente, no que toca a essa estrutura. Ou seja, vamos propor um novo ensino médio, né, que vai precarizar, vai diluir disciplinas importantes numa outra coisa, chamando de optativa, né, vendendo essa falsa imagem de escolha, né? O vídeo mostra bem esse vídeo. E eu coloquei, está no texto do Edgar, que eu coloquei no Pragmatismo, é um vídeo que mostra os jovens contentes, satisfeitos, essa coisa da propaganda da nossa era digital poderosíssima, né? E que, na verdade, qual é a realidade que nós temos, gente? Eu vou dar exemplos do meu cotidiano como professor, né? Eu dou aula num CIEP muito, muito bom, um nível muito bom como CIEP, como equipe, e dou aula numa outra escola também bem equipada, mas eu já dei aula em outros locais do Rio de Janeiro que não tem nem perto da infraestrutura que tem essas escolas. Essa é uma realidade nossa. E como é que a gente vai pensar em fazer uma reformulação, né? Seja curricular, seja da estrutura própria do ensino médio, se a gente não pensou antes laboratórios, quadras poliesportivas, a tal da remuneração docente que nós falamos aqui. Então, esse novo ensino médio, ele de cara, assim, grosso modo dizendo, ele já traz esse problemão. Uma falsa escolha, uma falsa satisfação por um novo momento. Vamos escolher nossas carreiras quando você não tem laboratório. Exemplo, vocês querem? Robótica. As escolas não têm laboratório de robótica. Tá? Não estou falando que não tem professor de física esforçado que consegue fazer alguma coisa. Não é isso. O outro ponto que eu ligo nesse, que é com a frase do colega Marcelo, que estava aqui, de falar, é o seguinte: lá atrás, em algum momento, para passar a bola aqui, eu espero poder falar rapidinho disso, em 2015, eu fui um dos milhões, o Edgar esteve à frente disso, do BNCC, e contribuí com algumas sugestões online, né, os professores e professoras entravam, para a gente pensar, né, melhorias curriculares, estruturais, de conteúdos para o ensino médio. Na área da filosofia, eu fui um que fiquei horas lá, mas era uma outra coisa ali que estava se pensando. O que aconteceu? Eu vou dar um exemplo para quem estiver nos ouvindo, né? Um exemplo do que eu fiz. Algumas contribuições que eu fiz na área da filosofia, que é uma das áreas que eu leciono, foi digamos assim, na possibilidade de um incremento de poder levar a filosofia africana, uma abordagem da filosofia africana com autores e autoras que a gente pudesse incrementar isso no ensino médio. Eu me lembro que talvez eu tenha até guardado os rascunhos. E o que eu vejo hoje nesse NEM que aí está já? Digamos, racismo tornou-se uma disciplina optativa, atenção, optativa, no pacotão de ciências humanas e suas tecnologias. Olhem que absurdo. A questão do racismo, a questão do debate, da discussão do racismo, torna-se uma optativa destacada na área de ciências humanas e suas tecnologias. Quando, na realidade, lembrando o que eu estava fazendo em 2015, eu não era o único. A ideia era ampliar e não destacar e fazer com que um jovem, por exemplo, digamos, ele possa escolher essa optativa, mas não tê-la na aula de geografia, na aula de história, na aula de sociologia, ou na aula de língua portuguesa, pegando um texto de literatura brasileira, por exemplo. Então, esse é um pequeno exemplo das diversas aberrações que eu vejo e que eu cito que a gente encontra, né, nessa mega proposta
errada desse ensino médio que a gente está discutindo, e que pega a formação, remuneração, estrutura e a própria questão curricular de conteúdo, que, para mim, ela é completamente contraditória.